Oi, você está no Coisas da Mita e se veio atrás de novidade, esse é o canal. Vou te mostrar hoje 5 maneiras criativas de você contar histórias nas suas aulas online e um jogo de interpretação. Vem comigo! E a primeira contação de histórias que eu trouxe para vocês é o Teatro de Sombras. Para fazer o teatro, você vai precisar nada mais, nada menos que uma caixa, o seu aparelho celular, caso você não tenha lanterna, como eu usei aqui no meu, olha. Coloquei dentro, prendi a fitinha, uma folha de papel ofício, palitos de churrasco com a sua história cortadinha para você contar dessa forma aqui. Para vocês aqui eu trouxe a história dos 3 porquinhos. Vamos ver como funciona? Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta. De repente apareceu o lobo mau. Decidiram construir suas casinhas. O primeiro construiu uma casinha de palha. O segundo de madeira. E o terceiro de tijolos. Não é fácil? Uma história muito animada com um teatro de sombras. E vocês vão ver essa interação, vai ser maravilhosa. E a nossa segunda contação de história é História na Caixa. Você coloca diversos objetos na caixa, vai retirando e vai contando a história para seus alunos. Também ela pode ser utilizada de forma diferente. Você na aula online pode pedir lá na plataforma ou no WhatsApp das crianças para que elas, no dia dessa aula, estejam com um objeto que elas mais gostam. Aí daí você vai estar também com o seu objeto e você inicia a história contando com o seu objeto. Aí, fulaninho, vai você agora, Joãozinho, continue com o seu objeto. E eles vão dando continuação à história até chegar no último aluno. Ou então, com a caixa da história, né? A história na caixa, você coloca os objetos e pode passar até de quantidade de alunos, porque às vezes entra menos e entra mais alunos naquele dia. E você vai retirando os objetos da caixa e começa a contar a história. Ah, o espelho, tirou o espelho. Ah, era uma vez uma princesa. Então ela estava passeando e achou um espelho. E ela olhou para esse espelho e percebeu que o espelho era mágico. E o espelho puxou ela para o mundo animado, para outro reino. E a princesa, quando chegou lá, o seu cabelo começou a crescer, a crescer, a crescer por todo o reino. Preocupada, apareceu um relógio, ela viu que as horas se passavam. E aí você vai dando continuação à história, dependendo da retirada dos objetos que você vai ter que retirar da história na caixa. E a nossa terceira contação de hoje é História com pegador de roupa. O que foi que eu usei para fazer a história do pegador de roupa? Pegadores de roupa. Minha história que eu resolvi contar aqui para vocês é a história dos peixinhos. Então, desenhei, pintei, recortei. Material fácil que você tem em casa, não é? Não precisa de muita coisa para você dar uma aula dinâmica à sua turminha. Então, usei papel branco, né? Desenhei os peixinhos e aqui ele faz os movimentinhos da boca. E na parede, colei um papel em branco com papel azul, imitando as ondinhas. E aqui você vai e consegue contar a sua história. Ah, no fundo do mar existia um peixinho, mas todos tinham medo, porque seus dentes apareciam e eram muito grandes. Mas sua amiga Florida
Florida, ela não se preocupava com os dentes do seu amigo peixinho, então eles conversavam sempre. E aí você faz uma contação de história dinâmica e que vai prender a atenção dos seus alunos. E a nossa quarta contação de história de hoje é História no Varal. Então, coloquei na parede aqui um varal, como vocês perceberam. Aí vocês vão precisar de pregador de roupa, a sua história, que eu fiz toda em papel branco que eu tinha aqui, reutilizando, né? Estou reutilizando, é um papel que eu já usei atrás. Então, para você ver que com o que você tem em casa, você pode dar uma aula dinâmica e maravilhosa para seus alunos. E criei aqui a história de O Bichinho da Maçã. Então, olha, tá todos os personagens, a maçã, o bichinho da maçã. E na medida que você vai contando a história, você vai colocando no varal, como vou fazer aqui agora para vocês observarem. E essa história do bichinho da maçã é de Ziraldo. Então, olha, você vai e vai colocando, era uma vez, uma maçã, e ali você vai colocando os personagens da história e vai contando. E então, nessa maçã era uma casa que tinha um bichinho que morava lá dentro. E aí por diante, você conta a sua história toda e prende a atenção dos seus alunos, que é o mais importante. E a nossa quinta e última contação de história de hoje é molde vazado. O que foi que eu usei aqui? Papel, né? Da quantidade da história que você vai precisar, né? E essa história aqui que eu vou contar para vocês, ela vai ter 10 partes, como vocês estão vendo aqui atrás. Então, cortei 10 pedaços de papel, fiz o molde vazado, que a história é O Gato Xadrez. E vou utilizar também tinta, não é? Tô aqui, ó, com tinta, esponjinha, tá? Para passar na tinta e fazer a pintura no molde vazado. Então, você começa aqui, ó. Era uma vez um gato xadrez. Era uma vez o gato vermelho, que entrou no banheiro e se viu no espelho. Era uma vez um gato azul, que levou um susto e fugiu para o sul. E aí a historinha vai tomando forma e você está trabalhando, além da contação de história, você está fazendo um trabalho com as cores, o xadrez, o vermelho, o azul e daí por diante, tá bom? Então, agora nós vamos falar do jogo da interpretação. Então, todas essas histórias, essas 5 dinâmicas, né, essas 5 contações de história que eu trouxe para vocês, ela pode ser interpretada através do cubo da história. Então, tanto a do gato xadrez, como a do varal, como a do pegador, como a da sombra, né? De todas essas histórias que eu trouxe hoje para vocês, a interpretação ela pode ser feita também com a dinâmica, o dado de histórias, né? O dado das perguntas. Então você gira o dado, né? Aí, ó, Joãozinho, essa parte, essa história me ensinou a... O que essa história lhe ensinou? Aí ele vai dizer, me ensinou que tem as cores, se for a do gato xadrez, se for a da sombra, que foi a história dos 3 porquinhos que eu trouxe para vocês. Que tem que ter cuidado, que tem que fazer as coisas com mais... Procurar material melhor para ter uma proteção na casa. Aí você gira, Luizinho, você agora gira o dado para ele e conte uma parte da história. Aí ele vai contar uma parte da história que ele mais gostou, né? E que ele aprendeu com a história. Aí gira, agora você, Pedrinho, sua vez. Vou virar o dado para você. Eita, a parte da história que gostei mais. Um lugar dessa história. Se tiver o lugar. E você coloca aqui no dado as perguntas que você deseja
fazer para eles, dependendo da história que você vai contar, tá? Eu só trouxe algumas para vocês, né, algumas perguntas, mas aí fica a critério. Você vê a história que você vai contar e as perguntas que você vai colocar aqui no dado. E para confeccionar o dado, você vai precisar de uma caixa, papel e branco, desenhar ou imprimir e colar na sua caixa. Então, é isso aí que o Coisas da Mita trouxe para você. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam, ativa o sininho e compartilha com amigos e seus familiares. Até o próximo vídeo!